Igreja, bom dia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir as Escrituras Sagradas, em Gênesis capítulo de número 12, e eu louvo ao Senhor, porque a igreja sempre tem que ouvir a palavra do Senhor, e essa igreja zela muito por isso. Esse momento é um momento de exposição das Escrituras, e nós vamos falar um pouquinho sobre entender o chamado de Deus sobre as nossas vidas. E a gente vai ler o versículo 1, 2 e 3 de Gênesis 12. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos orar mais uma vez? Deus, em nome de Jesus, a tua palavra ela foi lida aqui diante de nós, e rogamos, ó Deus, para que o teu Espírito possa falar de maneira poderosa e eficaz em nossos corações nessa manhã. Ó Deus, que a tua igreja seja edificada e possa compreender mais a respeito do chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Oramos assim, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Queridos, um dos grandes problemas que a igreja enfrentou e sempre vai enfrentar é o dilema de compreender a respeito do seu chamado. Parece que é algo bem claro, mas na verdade a gente faz uma confusão a respeito disso. A gente acha que chamado está vinculado ao nosso talento, ao nosso dom. Na verdade, todos quanto Deus chamou, Ele chamou de maneira eficaz para ser servos obedientes a Ele. Não tem alguém aqui nessa igreja que não tenha um chamado do Senhor. Se você tem esse despertar do Senhor na sua vida, é porque você foi chamado para ser um servo obediente. E às vezes a gente mistura chamado com ministério pastoral, com ministério de cântico, de louvor, ministério infantil. A gente fala assim: eu não vou fazer nada porque na igreja eu não tenho o meu ministério, Deus não me chamou para isso. Na verdade, todos nós temos um chamado. Esse chamado, ele é comum aos pastores, ele é comum aos líderes, ele é comum aos diáconos, ele é comum aos presbíteros, que é de ser servo. E não há chamado mais brilhante do que esse, de ser servos obedientes ao Senhor. Só que muitas vezes a gente negligencia esse chamado. A gente acaba não sendo tão obediente, a gente acaba não sendo tão servo, a gente acaba não sendo tão crente. E esse texto, ele me mostra o quanto o chamado de Deus é importante e o quanto o obedecer a Deus é fundamental na nossa vida. Reparem, queridos, toda a narrativa bíblica contém chamados, alguns chamados espetaculares, como por exemplo, Isaías, num ano crítico, aliás, um ano de política, onde havia morrido, ou falecido, melhor dizendo, o rei Uzias, e eles haviam achado que agora não tinha mais jeito para Israel, mas na verdade, o rei havia falecido, e o Senhor se manifestou de maneira poderosa para Isaías, e ele faz uma santa convocação: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isso, Isaías contemplando os céus abertos, e o Senhor, o Todo-Poderoso, em pé, contemplando aquela situação. Repare, esse chamado foi um chamado espetacular, e nem sempre o chamado espetacular, o chamado na nossa vida é um chamado espetacular. Quer um exemplo disso? Se você for lá em Marcos, capítulo de número 2, versículo 14, vai narrar a situação de que Levi foi chamado. Levi era um cobrador de impostos. Levi era uma pessoa ligada ao governo de Roma, embora fosse um judeu.
e Jesus simplesmente olhou quando estava passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria ali de impostos, e disse: segue-me. E sabe o que ele fez? Ele se levantou e seguiu. Repararam? Um chamado extremamente espetacular, e outro chamado extremamente simples. Talvez isso seja a história da sua vida. Você está aqui por causa de quê? Um chamado espetacular, uma cura que você recebeu, alguém que sofreu um acidente, de repente, de maneira miraculosa, essa pessoa, ela foi abraçada por Deus, ela foi cuidada por Deus, e isso impactou a sua vida. O milagre de um nascimento, posso citar aqui meu irmão Leonardo, né? Milagre do nascimento. Como foi o seu chamado? Às vezes foi espetacular, mas às vezes você sentou num dia, numa igreja, e simplesmente escutou a palavra de Deus, e essa palavra, ela foi eficaz no seu coração, e de repente você falou assim: eu preciso seguir aquilo que a Bíblia me determina, aquilo que Deus determina. Às vezes foi um chamado tão simples, uma palavra tão simplória, pregada naquele dia, e que fez com que a sua mente se abrisse ao Evangelho. Bom, enfim, grandes histórias de vida, de pessoas chamadas por Deus, envolvem aspecto que nos faz caminhar diferente. Mas a primeira coisa que eu quero conversar com os irmãos aqui, nesse entendimento a respeito do chamado de Deus, é que esse chamado de Deus, que é para todos nós, não só para líderes, não só para pastores, é para a igreja do Senhor, é um chamado desafiador. Um chamado desafiador. Por que eu falo isso? Porque o texto me mostra. Reparem, versículo 1 diz assim: ora, disse o Senhor. Então Deus estava falando diretamente com Abrão. Abrão aqui significa um grande pai. Por isso que depois ele mudou para Abraão. Mas olha só o que ele fala para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai. O que Deus estava fazendo nesse momento? Deus estava chamando Abrão para um desafio enorme, um desafio de sair do comodismo, um desafio de, às vezes, renunciar certas situações que ele vivia. Por exemplo, a gente sabe que Abrão, ele é natural de Ur dos Caldeus, uma cidade uma região extremamente idólatra, uma cidade aonde as pessoas adoravam muitos deuses, e ele poderia ter alguma experiência esotérica, alguma coisa assim, com outro tipo de divindade, ele poderia ter uma experiência com outro tipo de ídolos que eles ali haviam levantado, mas ele escutou de maneira sensível a voz do Senhor, e a voz do Senhor falou ao coração de Abrão, mas chamou ele para um desafio. O chamado do Senhor é um chamado que envolve desafio. Quando um jovem chegou diante de Jesus, ele falou: Senhor, o que eu faço para poder te seguir? Ele falou assim: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E o jovem saiu triste. Por quê? Porque o chamado do Senhor é um chamado radical, é um chamado que transforma a nossa vida. Olha a vida de Abraão, ou de Abrão nesse momento. Ele estava no seu conforto, ele estava no meio da sua casa, ele estava com a sua família, e a gente sabe também que Abrão, depois que saiu com os seus servos ali, a gente sabe que ele era um homem rico, ele tinha muitos animais que ele tratava, que era o seu sustento. Ele levou o seu sobrinho, Ló, mas ele renunciou a uma zona de conforto. E eu começo a olhar para a nossa vida enquanto igreja. A gente precisa entender que o chamado do Senhor para a obediência envolve um desafio enorme, que é negar o nosso
próprio ego, é negar a nossa própria vontade, e muitas vezes negar aquilo que a gente acha importante para nós naquele momento. Em um tempo atrás, e pouco tempo atrás, o reverendo Eloy estava falando a respeito de igreja perseguida, e aí ele foi chamar a igreja para orar. Não sei quantos estavam aqui, foi ainda esse ano, não me lembro a data, mas ele falou assim: nós não vamos orar pela igreja perseguida, nós vamos orar pela igreja acomodada. Aquilo me impactou, porque de fato a igreja perseguida está vivendo aqui o evangelho que eles se proporam, o evangelho que eles foram chamados, mas nós não abrimos mão dos nossos ideais, das nossas ideologias, não abrimos mão do nosso pensamento, das nossas filosofias, e a gente quer tentar seguir a Cristo, quer tentar seguir a lei, as Escrituras, mas a gente em nenhum momento tem um coração que é dado em abrir mão daquilo que a gente acha importante para nós. Pastor, então você está dizendo que para seguir a Cristo eu preciso renunciar a todas as coisas da minha vida? Não. Eu estou falando que para seguir a Cristo a gente precisa de fato abrir mão daquilo que o Senhor requer que nós abramos mão. A família de Abrão, então, era uma família complicada? Não sei. Mas era a vontade do Senhor que ele se apartasse de lá. Quando Deus fala, bons servos simplesmente obedecem. Ah, mas eu não vou saber o porquê? Vai saber lá na frente, você vai saber o porquê. E se não souber, Deus controla toda a nossa existência, Ele é Deus. E a gente cantou aqui como é bom viver a bondade de Deus. Viver a bondade de Deus é entender que esse desafio é um desafio que acaba nos beneficiando. Viver a bondade de Deus é compreender que nesse momento de caminhada, de transformação da nossa vida, de mudança de paradigma, o que vai acontecer? Deus vai cuidar de mim em todo momento. Agora, a gente acha também que esse chamado, esse desafio é danoso. E não é uma verdade. Porque a gente precisa entender o que é dano sobre as nossas vidas. Dano é viver de maneira libertina e chegar no fim da nossa existência vital, digamos assim, né, da vida humana, do respirar, e não ter a certeza da salvação, e não ter a vida eterna. Isso é danoso. Mas quando a gente escuta o chamado do Senhor e obedece, não há dano. Há benefício primeiro para a glória de Deus, há benefício para o reino de Deus e há benefício também para as nossas vidas. Você vai falar assim, mas o que aconteceu na vida de Abrão, para que ele pudesse se sentir beneficiado? Muita coisa. Talvez, pensando na vida de Abrão, um homem que não poderia ter filhos, ele teve o seu filho. Um homem que era, de certa forma, rotulado como aquele que não ia ser contemplado com a questão da paternidade, ele foi pai não só de Isaac, mas foi pai de muitas nações. Então o benefício do Senhor não está atrelado somente à nossa pessoa. Quando nós atendemos o chamado desafiador de Deus, outras pessoas também estão sendo beneficiadas. Foi por causa dessa obediência de Abrão que o povo de Israel, ou o povo hebreu, alcançou a promessa. Você já parou para pensar nesse ecoar da sua obediência? Você está obedecendo o chamado de Deus hoje, para que as futuras gerações, ou seja, está vendo aqui seu filho, não está vendo, né? Porque ele já foi, né? Mas tem criança aqui. Você viu os seus filhos aqui? Você está obedecendo o Senhor hoje para que amanhã eles estejam também debaixo da vontade de Deus. O desafio é enorme. Sair da casa do pai, sair no meio da parentela. É um desafio muito grande, mas acontece que a gente não pode olhar somente para os desafios. A gente precisa olhar também para as grandes promessas do Senhor.
Então a primeira coisa é que o chamado de Deus é desafiador. Será que você pode repetir isso comigo? O chamado de Deus é desafiador. Vamos falar mais uma vez? O chamado de Deus é desafiador. Eu sei que presbiteriano não gosta muito disso não, né? Mas é bom para a gente acordar de vez em quando, né? Chamado de Deus é desafiador. Então o seu chamado é desafiador também, crente. O seu chamado é desafiador. Deus vai te tirar da zona de conforto. E não significa que isso é danoso para você. A segunda coisa que eu quero abordar com os irmãos é que o chamado de Deus é um chamado para sermos dependentes dele. Vamos ver no texto? A segunda parte do versículo 1 diz assim: e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos seus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Repararam que, nesse momento, o Senhor, Ele está falando, olha, eu não vou te dar um mapa já pronto. Enquanto você obedece, o lugar aonde você vai habitar com os seus familiares, aonde você vai habitar com todo o seu rebanho, ele vai sendo apresentado a você. O que é isso? É um chamado para sermos dependentes do Senhor. Porque se desse um mapa, talvez Abrão, com a sua inteligência, ele poderia falar assim, faz muito sentido, aonde ele vai me levar é um lugar muito bom. É um lugar onde a terra é fértil, onde os meus animais vão ter boa criação, onde a minha família vai ter sucesso. Mas não, Deus não mostrou, Deus ia mostrando à medida que a história de Abrão ia sendo escrita, ia sendo vivida. Dependência, uma igreja que é firmada em Cristo, ela precisa ser dependente de Cristo. Aliás, quando a gente fala de dependência, a gente acaba tocando numa parte sensível da nossa existência. Porque o ser humano sempre quis ser independente, não é mesmo? O ser humano lá no Éden, antes da queda, quando a serpente falou assim, vocês vão ser independentes de Deus, aliás, vocês vão ser como Deus, vocês nem vão precisar dele. O que o homem fez? Opa, legal! Eu vou ser como Deus, então não vou precisar de Deus, não vou precisar obedecer. Pensa numa criança. Uma criança não é independente, ela é dependente dos seus pais. Ela precisa ser conduzida à alimentação, ou, dependendo da idade, ela precisa ser levada mesmo, com a colher até a boca. E quando chega a ficar mais adolescente, é dependente. Aliás, adolescente acha que é independente, né? Mas precisa ali do pai e da mãe dando suporte, cozinhando, limpando. Mas adolescentes, vocês precisam ajudar em casa, hein? Tá? Só para vocês saberem, tá, pais? Que a gente ensina isso para os adolescentes. Espero que eles cumpram isso. Mas quando eles chegam na fase jovem, são dependentes. Dependentes da faculdade, dependentes dos estudos, dependentes dos esforços. E quando chega na vida adulta, dependente do trabalho. Precisamos trabalhar para quê? Para que haja sustento na nossa casa. E quando chegar na velhice, nós precisamos de um monte de coisa, até de remédio. Aliás, eu estou entrando muito nessa linha. Já estou ficando mais velhinho, estou dependendo de alguns remédios. A gente sempre é dependente, mas por que o homem quer essa autonomia? Porque o homem não quer se submeter. O homem não quer se submeter, mas a verdade é que Deus nos chama para sermos dependentes dEle. E, gente, nós não somos dependentes de qualquer um, nós somos dependentes do Deus que criou e sustenta toda a terra. Você é dependente daquele que não é só o Criador, mas é fiel para sustentar toda a criação.
Sabe aquele momento de dificuldade da sua casa, da sua família, que você falou, nossa, eu estou chegando ao fundo do poço, e de repente as coisas mudaram, o rumo mudou? Você acha que foi quem que estava cuidando de você? Quem abriu aquela porta de emprego? Quem te apresentou uma pessoa que de fato deu um suporte para a sua vida? Você acha que Deus não havia de fato uma história escrita na sua vida? Nós lemos o Salmo 139. Deus havia escrito todos, ou escreveu todos os dias das nossas vidas, sem que nenhum deles ainda existisse. Dependentes. Dependência é algo que é inerente da vida cristã. Não dá para um cristão se denominar, uma pessoa se denominar cristã e falar assim, mas eu não dependo de Cristo. Mas eu não dependo da igreja. Dependemos. Cristo age de maneira graciosa em comunidade. Por isso não existe pessoas isoladas que são crentes. Crentes vivem vida comunitária. Abraão recebeu esse chamado. Vai para a terra que eu te mostrarei. O resultado disso é versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Ele obedeceu. Ele foi dependente. Ele falou, tá bom, Senhor. Eu vou. Eu não sei o caminho, não tenho um GPS, o Senhor não me entregou nada, mas eu tenho certeza que o Senhor vai sustentar a minha vida. E o terceiro ponto que eu quero abordar com os irmãos é que o chamado de Deus é amparado pela providência. O chamado de Deus é amparado pela providência. Por que eu sei disso? Porque o versículo de número 2 e 3 fala isso. De ti farei uma grande nação. Olha só, ele era um grande pai, mas não tinha filho. Mas dele seria uma grande nação. Por isso mudaram o nome dele para Abraão, pai de muitas nações. E te abençoarei, e engrandecerei o seu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A providência do Senhor é algo maravilhoso. É o ato de Deus não só governar, mas sustentar, como eu disse. E dentro da doutrina da providência, sob a perspectiva reformada, existe uma coisa chamada retribuição. Deus retribui aos homens as obras boas ou más. A gente chama de consequência das nossas escolhas, né? Quando a gente escolhe fazer um determinado curso, qual é a consequência quando a gente conclui esse curso? Nós obtemos um certificado, nós estamos qualificados para exercer aquela profissão. Mas se a gente comete algum delito dentro da sociedade, qual é a nossa consequência? Uma infração? Nós vamos pagar uma multa, nós vamos pagar algum tipo de situação social ali que vá tentar cobrir os danos ou vá pelo menos penalizar a nossa vida. Mas olha só, que Deus é a justa justiça, e eu quero usar essa redundância de maneira proposital aqui. Ele é a justa justiça para aqueles que são chamados, para aqueles que são obedientes. Deus, ele está falando assim com Abraão, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Ele está sendo um Deus providente, e ele fala assim, eu abençoarei aqueles que abençoarem a sua vida, Abraão, mas eu também vou trazer maldição para aqueles que amaldiçoarem a sua vida. Abraão tinha uma certeza no seu coração, que Deus estava cuidando por meio da providência. Deus jamais deixaria de ser fiel com Abraão. Queridos, quero terminar perguntando se você entendeu o seu chamado. O seu chamado pode não envolver estar aqui à frente, trazendo uma palavra. O seu chamado pode não envolver ser uma pessoa de liderança dentro da igreja, ser um diácono, ser um presbítero.
mas o seu chamado envolve a ser servo do Deus Altíssimo, que é o maior chamado de todos. Engraçado isso no reino, né? Que a gente acha que o maior chamado é aquele que dá mais destaque, dá mais brilho. Não, o maior chamado é aquele que serve. Quem quer ser o maior no reino dos céus é aquele que vai servir. Palavras de Jesus. Não há ninguém que esteja de fato vivendo o Evangelho sem um chamado para ser obediente ao Senhor. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e que Ele possa, e Ele pode, né? Que Deus abençoe as nossas vidas e que o Senhor faça com que as nossas vidas sejam vidas servas dEle e de uns para com os outros. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse momento, ó Deus, de exposição da sua palavra, e pedimos, ó Deus, ao Teu Espírito, que aplique essa palavra no nosso coração. Deus, pessoa que está aqui, sentindo-se menos chamada, ó Deus, que o Senhor resgate essa verdade que foi exposta, e que todos nós vivamos segundo a vontade do Senhor. Um chamado que envolve, ó Deus, um desafio, mas envolve também providência, dependência do Senhor. Nós queremos viver isso nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nosso Senhor, é que nós oramos. Amém. Recebam a bênção, queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor bendito de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos aqui presentes e sobre toda a igreja espalhada ao redor da terra. Em nome de Jesus. Amém.